E se eu te dissesse que um homem colocou os pés no território onde Deus caminhava e que depois disso, sua vida foi dividida entre o antes e o depois do fogo? Essa é a história de Moisés, o homem que viu a luz que queima, mas não consome. Toda grande história começa no silêncio, e Moisés vivia exatamente assim, esquecido no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram dele, longe do Egito que um dia chamou de lar, e distante do Deus que ele ainda não conhecia de verdade. Mas é nesses vazios que o céu costuma falar mais alto. De repente, Moisés viu algo impossível, uma árvore envolta em chamas, mas que não virava cinzas. Um fogo vivo que respirava, pulsava e parecia olhar de volta para ele. Quando se aproximou, uma voz rompeu o ar. Moisés, Moisés. O deserto inteiro ficou em silêncio. A terra tremeu, o vento parou e Deus disse: tira as sandálias, porque o lugar em que estás é santo. Nenhum rei teve essa honra, nenhum general, nenhum sacerdote, mas um fugitivo do Egito ouviu o próprio Deus chamando pelo nome. Como Jó diante do redemoinho, Moisés não sentiu glória primeiro, sentiu medo, sentiu culpa, sentiu o peso de estar diante da santidade absoluta. E assim como Isaías diria séculos depois, ai de mim, Moisés também acreditou que não era digno. Ele disse que não tinha voz, que não tinha força, que não tinha capacidade, mas Deus não chamou Moisés pelo que ele era, chamou pelo que ele se tornaria. Se histórias de transformação, chamadas divinas e mistérios espirituais falam com você, já se inscreve agora no canal, porque o que vem por aí é forte. Quando Moisés volta ao Egito, ele não vai lutar contra um faraó. Ele vai lutar contra séculos de opressão, contra forças espirituais da antiga nação, contra um sistema que acreditava ser invencível. E cada praga não era apenas um desastre, era uma mensagem, uma guerra invisível acontecendo diante dos olhos humanos. Mas o clímax, o ponto onde o impossível se tornou realidade, foi quando Moisés ergueu o cajado diante do mar. O vento soprou, as águas se levantaram como muros, e o povo atravessou como se caminhasse no meio de dois gigantes adormecidos. E você acha que acabou? Não, o maior encontro ainda estava por vir. No Sinai, Moisés sobe sozinho, o monte inteiro pega fogo, trovões atravessam as nuvens, o chão treme como se o próprio planeta respirasse. Qualquer pessoa teria fugido. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, entrou no fogo, entrou no lugar onde o invisível se torna real. E ali, Deus escreveu com o próprio dedo as palavras que guiariam gerações. Moisés não voltou o mesmo. Ninguém volta igual depois de tocar o fogo de Deus. A história de Moisés não é sobre milagres, é sobre obediência. Não é sobre coragem, é sobre confiar quando o caminho é impossível. E milhares de anos depois, o que Deus fez através dele ainda ecoa. O fogo que te queima não é para te destruir, é para te transformar. Se essa mensagem falou com você, deixa o like, compartilha e comenta aqui embaixo. Você teria coragem de entrar no fogo que Deus coloca diante de você?